Bom dia, alunos do 7º ano A. Hoje são 19 de agosto de 2020. É a 8ª aula, se não me engano, a 8ª aula de ciências de vocês, tá? Desejo que todos estejam bem juntamente com a família. A aula de hoje tá lá a partir da página 72 e eu vou até pedir uma certa compreensão da parte de vocês para mim estar terminando esse conteúdo hoje, porque ele ainda falta muita coisa, porque são sobre todos os biomas brasileiros e ainda tem um texto lá no final que fala dos biomas que não são brasileiros, como a tundra, a taiga, que eu quero até pedir para vocês dar uma lida nessa partezinha aí, tá certo? Sobre esses outros biomas, porque é muito interessante a gente também conhecer sobre ele. As florestas temperadas, as savanas, é muito bom os desertos, é bom demais a gente conhecer sobre eles, tá bom? Então a gente vai falar hoje sobre clima e biomas. Eu achei muito interessante, pessoal do 7º ano A, essa colocação que ele fez aí ao iniciar sobre clima. Ele pediu para a gente imaginar, né, como seria um urso polar vivendo na floresta amazônica. Ele faz essa colocação. Só lembrando para vocês que a floresta amazônica ela é um bioma que é uma floresta tropical, onde o clima é úmido e quente, né? Então, só para a gente imaginar assim, a importância do clima para cada região, já que a gente vai falar de clima e de bioma. E bioma, na verdade, são grandes áreas caracterizadas pela sua vegetação. Um exemplo que a gente pode já estar falando aqui, a nossa caatinga é um bioma, e que se a gente perguntar, né, o que caracteriza esse bioma, todo mundo vai falar dos cactos, mandacaru, xique-xique, esses tipos de plantas aí que são realmente, que caracteriza o nosso bioma. Mas voltando lá, o que eu falei para vocês, né? Imagine aí um urso polar cheio de muito pelo, de muita gordura, adaptado a viver no gelo, né? No Polo Norte, vindo viver na floresta amazônica. Será que ele iria resistir a essa temperatura? Será que realmente esse animal iria se adaptar? Então, quando a gente fala de clima, nós vamos estar falando disso. Porque com relação à floresta amazônica, ela é um bioma imenso e que tem o seu clima próprio, claro, que abriga maior número de biodiversidades do planeta, com certeza, do mundo, vamos dizer assim, em geral, é a floresta amazônica. Então, ele faz esse questionamento. Estudando a distribuição dos seres vivos no planeta, notamos que os animais e plantas que formam a comunidade encontrada na Amazônia, por exemplo, são muito diferentes daqueles encontrados em ambientes do Polo Norte. Isso ocorre, entre outros motivos, devido à diferença entre os climas e outros componentes físicos dessas duas regiões. Eu tenho um livro que ele faz esse comentário entre o urso polar e um rato roedor que é adaptado a viver no Nordeste, no deserto. Ele diz assim que, como seria se a gente invertisse? Levasse o rato roedor que é adaptado a viver no deserto para o gelo e trouxesse o urso para o deserto. Com certeza a gente saberia que essas duas espécies, nenhuma iria se adaptar ao ambiente da outra. Então, morreria, né? Então, eis aí a importância do clima para os animais. A gente só diz que um animal ele está adaptado a viver em uma região quando ele consegue viver, nascer, crescer, reproduzir, se adapta ali. Então, ele realmente está adaptado a viver em uma região. Então, só para a gente entender a questão da importância do clima para a sobrevivência dos seres vivos, né? Que os seres vivos eles estão adaptados ao seu determinado clima. Então, o clima de uma região depende de vários fatores. Um deles é a latitude, né? Ou seja, a distância dessa região da linha do Equador, latitude. A distância de uma região da linha do Equador. E aí eles costumam dizer assim para a gente, que quanto mais uma região fica próximo da linha do Equador, mais quente vai ser essa região. Quanto mais distante, né? Então vai ficar, a tendência dessa região vai ser de mais fria. Entre outras coisas também, as estações do ano, as altitudes, a gente sabe que
tem serras que elas se tornam mais, os climas lá são mais frios. Então isso é o que vem falando sobre a questão do clima e de biomas. E aí dá para vocês ver, ele fala o que são biomas, são grandes áreas caracterizadas, né, principalmente por vegetação. E aí a gente vai ter a oportunidade aqui de conhecer muitos, de estudar muito. E a gente tem um mapa aí para vocês, mostrando os principais biomas do planeta. Entre eles estão aí também a tundra, a taiga, a floresta temperada, as florestas tropicais, os campos, as savanas e os desertos, né? Tem esses outros que a gente não vai estudar eles agora no momento. Já na página 73, já dá para vocês verem aí os biomas brasileiros, onde ele colocou e representou no mapa, né, os estados por onde ele se estende, onde os estados que fazem parte. Ele colocou floresta amazônica, a Mata Atlântica, o Pampa, o Cerrado, a Caatinga, o Pantanal, né, e alguns são alguns dos que a gente vai estar exatamente falando nesse momento. Queridos alunos, na página 73 do livro de vocês, tem um texto falando sobre a extinção em massa. Esse animal que vocês estão vendo aí também, não vou ler o texto, vocês lêem em casa. Esse animal, essa imagem desse animal que vocês estão vendo aí, são os mamutes, viu? E para quem não sabe quem são esses animais, segundo a ciência, segundo a história, a evolução, eles são os ancestrais dos elefantes. E que esses animais, eles conseguiram encontrar fósseis deles totalmente intactos, porque esses animais eles ficaram aprisionados em blocos de gelo e na Sibéria, se não me falha a memória, e portanto eles deixaram de existir. Esse texto ele fala exatamente sobre a extinção em massa, né? Hoje a gente não existe mais mamute, o que a gente conhece a relação a eles hoje são os elefantes, que são os seus ancestrais. Pois muito bem, a gente começa a falar do primeiro bioma, que é a floresta amazônica. É uma floresta tropical, como também a Mata Atlântica é uma floresta tropical, e localiza-se na região equatorial, ocupando apenas 7% da superfície do planeta. E essa floresta ela é localizada ao norte da América do Sul, com cerca de 60% de suas áreas em territórios brasileiros. Então, ela é mais nossa do que de outros países, né? Nessa região o clima é quente e muito úmido, com chuvas frequentes e abundantes. E a gente já conhece muito sobre ela, tem uma imagem belíssima dessa floresta, mais embaixo também no livro de vocês continua aí mais imagens dela. Do outro lado a gente consegue ver plantas dessa floresta, alguns animais, a fauna e a flora, que é riquíssima, que é abundante, com certeza, a gente sabe muito bem disso, que um bioma desse tamanho, a gente não tem nem como imaginar, né, a diversidade de plantas e a diversidade de animais que existe nessa floresta, né? Como é considerada o pulmão do mundo, ela já foi muito chamada assim. Um tempo estava tendo muitas queimadas e foi muito lembrado sobre isso, que a floresta amazônica ela é considerada o pulmão do mundo. Então tá aí muita coisa bonita sobre essa floresta para vocês lerem depois. Na página 76 a gente tem uma imagem de um homem, né, extraindo aí o látex de uma planta chamada serigueira, e também dei uma lida que é interessante a gente conhecer todas essas questões. O segundo bioma é a Mata Atlântica, também é outra floresta tropical. E segundo os livros, de natural, né, do natural mesmo, do original dessa floresta no Brasil, a gente tem muito pouca coisa, porque essa floresta ela foi muito explorada desde o início da colonização do Brasil, que a Mata Atlântica ela foi o bioma que mais sofreu com a ocupação humana, foi exatamente ela. Por isso eles dizem que hoje, dela mesmo natural, é pouca coisa que ainda existe, né? Ela sofreu demais com tudo isso. Vê a extração do pau-brasil, usado como fonte de corante vermelho para tecido, o ciclo da cana-de-açúcar e do café, a mineração, a extração de madeiras nobres, a pecuária, a caça predatória, o crescimento das cidades, causaram o grande desmatamento da região.
né? É importante levar em conta que, além da enorme biodiversidade, a Mata Atlântica ela abriga valiosa diversidade cultural, como comunidades indígenas, quilombolas e caiçaras que vivem no litoral. Então, ela foi o que sofreu essa floresta. Hoje ele tem livros até que dá a porcentagem dela, muito pouquinha, de terras originais, de terras naturais. Então, passou por um processo de desmatamento, né? Então, muita coisa, a extração do pau-brasil, ou seja, desde a colonização do Brasil, que essa floresta ela sofreu muito com tudo isso. Na página 79, a gente tem as ameaças às florestas tropicais, e vocês podem ver embaixo toras de madeira provenientes de áreas alagadas para a construção de usinas hidrelétricas. A gente vê também que acontece muito com essas florestas a questão do desmatamento de forma ilegal, né? Então ele diz aqui ameaças, elas passam por esse processo de ameaça, de destruição, de falta de conscientização do próprio homem, de valorizar mais esses habitats, mais esses biomas naturais, porque a gente depende muito deles para a nossa sobrevivência. Lá na página 80, a gente vai falar dos pampas e cerrados. Os pampas ele ocupam cerca de 2% do território brasileiro e são também chamados de campos salinos, ou Campo Sul, né? O clima do pampa é subtropical, com média anual de temperaturas de 18 graus Celsius, com as 4 estações do ano bem definidas. E aí a gente vê imagens, né, de mamíferos, herbívoros dessa região. O Cerrado é a segunda área mais rica em biodiversidade no país. Vocês viram em que a primeira foi a floresta amazônica e os cerrados, eles dizem que é a segunda mais rica em biodiversidade no país, com a variedade de plantas e de animais, uma área muito rica. Depois da Amazônia, né? Apesar de apresentar uma vegetação composta principalmente por capins, por árvores baixas e arbustos esparsos, apresenta muitas espécies endêmicas. E aí o clima do Cerrado ele é quente e úmido no verão e frio e seco no inverno, com temperatura média anual de 23 graus Celsius. As chuvas predominam no verão e na primavera. E lá nessa região, ela é uma região que acontece muito a questão das queimadas, é típico dos cerrados, né? Suas plantas têm os caules torcidos, a gente até dá para observar, e às vezes esse fogo, ele é, né, o próprio homem que provoca, ou às vezes, como acontece por coisas naturais mesmo, mas eles sempre são queimados. E teve um determinado tempo, né, que eles estavam fazendo mesmo um apelo com relação aos cerrados, porque, segundo eles, os cerrados, com tanto fogo, né, estava quase correndo o risco de desaparecer. E aí vocês vê imagens de plantas e lá, observe, uma característica típica, tá, pessoal, desse bioma é plantas com caules torcidos. Pode observar aí como são, essas árvores maiores, na verdade, elas têm os caules torcidos. E os animais, eles são animais muito parecidos, a fauna é muito parecida com a nossa, com o do nosso bioma. Dá para vocês verem aí, ó, tamanduá-bandeira, o tatu, canastra, o sagui, o rato do mato, a anta, o lobo-guará, o cachorro-vinagre, são exemplos de animais que vivem nesse bioma. O outro é o nosso, né? É a caatinga. Esse nome, ele significa mata branca, porque em um determinado período do ano, agora mesmo nós já estamos iniciando esse período, agosto, setembro, outubro, na verdade esse bioma, a mata dele fica como se estivesse realmente branca, né? As plantas, elas perdem todas as suas folhas, já que as plantas, elas transpiram através das folhas, é uma forma de adaptação para essa planta, para ela realmente não perder toda a sua água da raiz, correr o risco de morrer. Ou no caso de outras plantas, né, as suas folhas são adaptadas já em espinhos, que também tem a função de acumular água, como no caso aí a gente está vendo um cacto, né, dá para vocês verem aí cactos, o chique-chique. Na imagem de cima a gente vê a mata totalmente branca, sem folhas. A impressão que a gente tem é que esse bioma estivesse morto. A impressão que a gente tem é que essas plantas, elas estivessem mortas. Está aí
o nosso bioma, né, a caatinga, os animais, as plantas, dão uma olhada, né? Eu quero que vocês foquem mais nesse bioma que é o nosso, onde a gente vive. E por último aí, antes da gente falar das outras duas, a gente tem um Pantanal. E a gente está vendo essa imagem tão belíssima do Pantanal. Porém, o que está acontecendo hoje no Pantanal? Fogo, muito fogo, destruição de áreas demais. Ontem eu fiquei muito chocada assistindo o jornal hoje, alunos do 7º A, com eles mostrando que praticamente o fogo querendo chegar já numa região que é como se fosse um parque, onde habita uma grande quantidade de araras azuis, onde elas já correram o risco de entrar em extinção, e eles fizeram esse cuidado, os biólogos, juntamente com o pessoal técnico que cuida do meio ambiente. E ontem eu fiquei muito triste quando eu vi aquela imagem ali de regiões do Pantanal que eram alagadas, que as pessoas só conseguiam andar de barco, tudo seco. E exatamente eles mostrando essa questão dessa região onde habitava ali as araras azuis, né? Elas correndo o risco de também de morrerem tudo queimado. Então a gente vê a imagem bonita aí. Normalmente o Pantanal, ele já recebe esse nome, é um Pantanal, também chamado Pantanal Mato Grossense. Situa-se no estado de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul e estende-se até a Bolívia e o Paraguai. Né? E aí ele fala muito sobre ele, cerca de 2/3 do Pantanal ficam alagados nas épocas das chuvas abundantes. Hoje já a gente não vê mais essa beleza, a gente está vendo mais fogo. Aí a árvore símbolo de lá, o tuiuiu, né, porque tem muito lá nessa região, então é considerada a árvore símbolo. A gente vê também imagens aí de jacaré. Porém, o Pantanal, nesses dias, está sofrendo muito com as queimadas. E aí, para finalizar, vocês dão uma lida nas matas das araucárias e a mata dos cocais, onde ela se estende no Maranhão e no Piauí, no Ceará, no Rio Grande do Norte, e onde são encontradas a carnaúba, a oiticica, plantas chuburiti, plantas típicas aqui realmente da nossa região. E para finalizar, na página 88 e 89, está aí sobre a tunda, a taiga e as florestas temperadas, tá bom? Então eu quero estar deixando para vocês o exercício já da página, o exercício para vocês aí da página 90. Vocês anotem até respondo do 1º ao 10º, que na próxima aula de ciência eu já vou estar corrigindo. Quero pedir desculpas para vocês aí, porque os biomas a gente teve que passar, porque é grande, não dá para explicar detalhadamente, mas eu quero pedir que vocês leiam mais sobre, não é muita coisa, mas dá para vocês lerem e só estar relembrando aquilo que a gente já sabe sobre esses biomas brasileiros, tá bom? Um abraço para todos vocês.